Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Que delícia estar aqui de novo, muito bom, bom mesmo. Fiquei muito tempo sem vir, né? Eu perguntei ao pastor Emerson o que eu fiz, o que eu entrei de disciplina, o que aconteceu, o que ele me botou no gancho, mas foi só correria mesmo. Que bom estarmos aqui. Nessa conferência nós vamos falar sobre algo que é uma prioridade para Deus, que é a questão da família. Antes disso, eu gostaria de falar para a igreja. Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma equipe da ONU aqui no Mato Grosso do Sul, desenvolvendo um projeto que são as 8 metas para o milênio, e foi realmente algo muito especial, muito particular, de crescimento, de conexão, de aprendizagem. E eu gostaria de saber aqui se existe alguém aqui nesta noite que gostaria de um dia participar de um projeto da ONU. Levanta sua mão aí. Um projeto internacionalmente reconhecido. Isso. Algumas pessoas, né? Outros até não levantaram a mão porque não sabem como é que vai ser. Pode ser qualquer profissão e qualquer idade. Quantos gostariam de participar de um projeto para impactar o mundo? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite de um projeto, não é da ONU não, um projeto de Deus para impactar o mundo. E que Deus está chamando todo mundo para participar. Quem gostaria de participar de um projeto de Deus para impactar o mundo e virar a sociedade de cabeça para baixo? Diga glória a Deus. Aliás, não virar, né? Desvirar, porque já viraram, né? A gente tem que desvirar agora, né, Jeremias? Você está fazendo parte desse projeto? Já está fazendo parte, né? Graças a Deus. É impressionante. Ontem eu estava no escritório de um cliente e eu precisei usar o computador dele e estava aberto no UOL, site do uol.com.br. E na direita tinha alguns comentários sobre política, mas não é isso que importa. Mas na primeira página do UOL, quando você dava as 2 primeiras roladas, não precisava ir até lá embaixo, não. Onde estava falando a experiência de uma mãe que tem um filho homossexual. Aí depois embaixo via dizendo do ex-BBB que se assumiu homossexual. Aí mais embaixo falou do filme que vai ser feito, irmãos, esse tipo de coisa. Aí depois outro dizendo, fulano de tal diz por que acabou com o casamento. Aí outra matéria dizia, fulano de tal se divorcia e faz a festa para celebrar o divórcio. Irmão, você vê assim, o trem está todo de cabeça para baixo. E o que nós vemos como sinal de tudo isso? Não é que, na verdade, algumas pessoas se separam. A maior parte das pessoas que se separam, na verdade, nunca deveria ter casado na vida, porque elas não entenderam o casamento. Essa é a questão do casamento. Por isso, mesmo como pastor, eu tenho que confessar que tem divórcios que acontecem que não me assusta. Eu ficaria impressionado se eles ficassem casados 50 anos, porque as pessoas escolhem um casamento disfuncional. Não é porque não podem casar. Pode casar, irmão. Você pode unir 2 pessoas diferentes e pelo casamento, para ter um casamento de qualidade, não é para sobreviver no casamento, é ter um casamento de qualidade. Vale a pena pagar o preço. Mas nós vemos que tantas pessoas querem participar de tantas coisas, mas não querem pagar o preço para participar desse projeto, que é um projeto de Deus, que é de transformar a sociedade, mudar o mundo através da família. O projeto de Deus sempre foi através da família, irmãos. Não é à toa que o povo judeu é uma família só. Porque o projeto de Deus, ele aconteceu através da família. E quando começou o Novo Testamento, nós vimos Jesus fazendo milagre dentro das casas onde habitam famílias. E depois nós vemos a igreja de Atos, o povo se reunindo nas casas. E o que ativou a igreja? Foram as famílias, irmãos. Então as famílias sempre foram prioridade de Deus e sempre foi alvo de Satanás. Não pensa que é só a tua família que é alvo, não. A minha também é. A família do Luciano Subirá também. A vida do pastor Emerson, do pastor Edson, pastor Jeremias, pastor Hélio, pastor Jeremias, pastor Edson da IPI. Qualquer pastor. O diabo também fuzila. Então nós estamos o tempo todo, basta você ter uma família para você ser um alvo preferencial de Satanás. Basta você querer ter um filho para Satanás querer tragar o teu filho. Então algumas pessoas têm a falsa percepção de que o casamento delas está passando por dificuldade. Mas, irmão,
Todo casamento ele passa por ajustes contínuos, por duas razões. Porque o casamento é o ajuste de duas pessoas diferentes. E para não facilitar as coisas, é uma união de duas pessoas diferentes que quanto mais velhas ficam, mais diferentes ficam. É. Que aí quando você vai ficando mais velho, aí você já não tem mais nada, você não tem que impressionar mais ninguém. Aí você começa a ser aquilo que você sempre quis ser. E tu bota as unhas para fora, irmão, se não for Jeová na causa, estraga tudo. É. Então, até o pastor Emerson, quando ele era mais novo, né? A gente, quando é pregador, o pastor vai na igreja dos outros, não tenta impressionar, né? Irmãos, aí quando eu cheguei aos 50 anos, eu falei assim, não vou impressionar mais ninguém. Vou falar o que eu tiver de falar. Eu não vou perder a elegância, não vou ser grosso nem mal educado. Mas eu não vou ficar não, meu irmão, senão daqui a pouco eu morro e nunca fui quem eu tinha que ser. Então, se tiver de mandar o recado, eu vou mandar o recado com educação, vou fazer a seleção das melhores palavras, mas eu vou falar o que tiver de falar, irmão. Não vou agradar mais ninguém, não. Gostou, gostou. Não gostou, vai desgostar, só isso. Assim por diante. Então, amados, por quê? Porque o casamento tem essa dinâmica também. No casamento chega uma época que você não tem mais o que impressionar, não tem mais o que enganar. A sua mulher já descobriu todos os seus defeitos, dançou. Aí alguns defeitos você vai dizer, eu vou parar com isso, porque eu preciso fazer do meu casamento algo relevante. E tem outros que você diz, já não aguento mais me reprimir. Aí você vai ser aquilo que você pode ser sem destruir o seu casamento. Mas por que, irmãos, que nós vivemos tudo isso? E nós precisamos entender, porque quando nós, como pastores, quando nós vamos aconselhar alguns casais, eles têm a falsa percepção de que a gente vive um mar de rosa. E não é, irmão, a gente vive um mar de ajuste. Quanto mais eu abro mão das minhas vontades, mais feliz o meu casamento fica. E, consequentemente, eu fico feliz. E todas as vezes que eu quero fazer a minha vontade, eu só tenho satisfação naquela hora da birra. Não, vai ser do jeito que eu quero. Irmãos, e como é gostoso ter razão. Só que muita gente, por causa da razão, perdeu a mulher. Ele casou com a razão. Eu prefiro continuar casado com a minha mulher e perder a razão. A razão que se lasque. Eu quero minha mulher. Mas tem gente não, que para ter a razão, perde o casamento. Para ter a razão, perde o coração dos filhos. Para ter a razão, perde o coração do marido. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus foi para a família e Deus não criou uma armadilha para nós. Eles vão casar e eles vão viver uma relação asfixiante, doentia, de anulação do seu próprio eu. Não é isso não, irmãos. Deus criou, tudo que Deus fez é bom. É verdade ou não é, irmão? Tudo que Deus fez é bom, irmão. Tudo, tudo, tudo. Então, o casamento é bom. Agora, só que você precisa aprender a lidar com o casamento. O micro-ondas é bom? Sim ou não? Sim. Mas se você botar um prato de comida lá e botar 10 minutos para esquentar, vai chegar lá, só vai estar o prato. Vai estar tudo torrado lá dentro. Por quê? Você tem que saber usar. Sabendo usar, você vai ter o micro-ondas para sempre. Você não vai ter acidente. Então, a mesma coisa é o casamento. O casamento pode ser uma coisa pesada, dolorida, impossível de carregar. Eu estou falando por enquanto de casamento, mas isso diz respeito a toda a família. Então, nós podemos fazer da nossa família, nossa casa, um lugar de paz, podemos fazer da nossa casa um lugar mais ou menos, e se todo mundo na casa concordar e não ter atitudes saudáveis e emocionalmente equilibradas, a sua casa vai ser uma sucursal do inferno. Vai ser o último lugar que você vai querer ir. E tem um bar aqui que geralmente eu passo em frente a ele quando vou lá para a igreja do pastor Géder, o Bar do Braga, em que a gente, geralmente domingo tem jogo, vai um monte de homem para lá. E uma vez eu passei lá, irmão, sem brincadeira, tinha mais gente lá naquele bar do que tem no culto aqui hoje. Não que aqui esteja tão vazio, mas, irmão, muito homem. E eu falei, meu Deus do céu, o que leva um macho, a escolher, em vez de ficar na casa dele, com a mulher dele, bonitinha, cheirosa, asseada, ficar lá curtindo a mulher dele, deixar a mulher em casa, vendo o Domingão do Faustão, e ir para um lugar que só tem homem, irmão. Pensa no trem fedido, é o tal do homem.
Pensa num trem esquisito, é o tal do homem. Irmãos, eu nunca pensei na minha vida casar com um homem. Nunca. Eu sinto uma repulsa só em pensar nesse trem. Que nojo que eu tenho de homem, irmão. E o homem, ele deixa a mulher dele em casa, irmão. Aciada, bonitinha, arrumadinha, e vai lá ficar tomando cerveja com 200 homens, que ele nem sabe o nome. Aí abraça, bate papo, tal. Aí depois da 20ª vez que ele faz isso, aí a mulher perde o interesse por ele. Aí naturalmente o diabo coloca alguém que vai dar atenção, porque toda mulher que está sobrando, irmão, não tem mulher sobrando. Porque toda que... Já tem alguém já, como dizia meu pastor. Já elogiou sua esposa hoje? Acontece para vocês várias vezes. Ah, não, pastor. Fica tranquilo, alguém vai elogiar ela para você. Sem elogio, ela não vai ficar. Então, às vezes, a pessoa está dando esse mole. Em vez de nutrir os filhos emocionalmente. Então, às vezes, o marido e a mulher estão alinhados. Mas os filhos vivem de qualquer maneira. E, às vezes, você, filho, também não contribui para que a tua família, a tua casa, seja um ambiente gostoso de estar. Existem casas que está tudo tranquilo, até uma determinada pessoa chegar. Quando ele chega, meu Deus, agora vai começar a confusão. E é uma pessoa que tem comportamento inadequado, faz comentários inadequados, fala coisa que não devia falar, joga piada, joga indireta. Irmão, que coisa horrível. Então, a questão não é só o casamento. A questão é que às vezes o casamento está ajustado, mas tem um filho, e geralmente esse filho que traz o problema para a família, ele tem um dos pais que defende ele. E por causa disso, os pais acabam brigando por causa do filho mala. Então, por isso que é muito importante falar sobre família, irmão, e a gente corrigir tudo isso. Porque é possível corrigir, sim ou não? Casamento tem conserto, irmão. E família tem conserto. Família tem conserto. Eu era de uma família, de uma mulher extremamente submissa, que era minha mãe. O dia que tiver a Praça da Submissão, vão botar a estátua da minha mãe lá. Eu estou para ver, irmão. A minha mãe não é apenas submissa, ela é renegada e ela abriu mão de quem ela era para poder agradar o coração do meu pai. E meu pai, por outro lado, meu pai não era um homem agressivo, era um homem trabalhador, fiel à minha mãe, crente de verdade, mas só que ele era grosso. Mas com tudo isso, a nossa casa, os 9 irmãos, raramente tinha algum embaraço entre nós. Sempre tivemos uma família harmonizada, porque os nossos pais sempre valorizaram isso e nossos pais nunca tomaram partido de nenhuma situação entre nós. Quando começava a ferver, meu pai, esse negócio aí vai dar errado, hein? Aí saía de perto. A minha mãe é a mesma coisa. É claro que um filho ou outro tinha mais afinidade com a minha mãe e outro tem mais afinidade com o pai, né? E aí vem aquela velha história, né? Existe filho preferido? Não, existem filhos que preferem. Tem filho que gosta de ficar com a mãe, mais do que o outro. Ô irmão, me ajuda aqui? Se puder abrir os dois, já agradeço, Hélio, obrigado. Então, olha aqui, irmãos. Existe filho preferido? Todo mundo diz, ele é o preferido. Não, não é que ele é o preferido. É que ele tem muita afinidade com a mãe, com o gosto da mãe, com o gosto do pai. Então, isso acontece. Então, naturalmente, qualquer pessoa que tem 3 filhos, vai ter um filho que tudo que ele fala, o outro filho se conecta. Vão ali comigo? Já vou, mãe. E vai junto. O outro você tem que se ajoelhar, pelo amor de Deus, vão ali comigo, vai ser legal, eu vou pagar lanche para você. Estou vendo um monte de gente se olhar aqui, está se lembrando da sua casa, né? Mas só que o que a gente diz? Filhos preferidos, não existe isso. Existem filhos que preferem. E porque eles te preferem, eles têm a chave do teu coração e conseguem mais fácil as coisas contigo. Então, de repente, você diz, poxa, pastor, meu pai e minha mãe sempre me trataram assim. É comum filhos que não têm atenção nem do pai e nem da mãe. Isso acontece muito. Porque a mãe, geralmente, ela não tem esse derramar afetivo, essa manifestação afetiva para os filhos. Isso acontece. Existem muitos filhos que não têm suporte, nem do pai, nem da mãe, enquanto outro filho tem ou do pai ou da mãe, ou tem aquele filho que tem suporte dos dois, e o restante dos filhos não tem ninguém. Isso é outra conversa, mas, irmãos, com tudo isso, você pode decidir ter uma vida emocionalmente equilibrada,
abençoada por Deus, prosseguir, conquistar, porque tem gente sem família que consegue vencer na vida. O que dirá você que tem uma? Então, a tua família pode não ser aquela família dos sonhos, mas ela é uma família e você pode ser abençoado por ela. Amém? Irmãos, só existe uma maneira de ter uma família abençoada. É ter a família o tempo todo alinhada segundo os princípios de Deus. Então, essa é a única maneira de ter uma família alinhada. Pronto, acabou. É igual ficar em pé. Só existe um jeito de ficar em pé, do jeito que eu estou, irmão. Agora, existem várias maneiras de cair. É verdade ou não é? Só tem um jeito de ficar em pé e vários modos de cair. Quem já caiu de bicicleta aí, levante sua mão, irmãos. Eu já caí de bicicleta e eu já tive um encontro com uma parede. Uma parede chapiscada da linha do trem lá do Rio de Janeiro, irmão. E eu desci com a minha bicicletinha, quando eu catei, saiu o cabinho de aço do freio, irmão. Aí tentei botar o chinelo, queimou meu pé, e eu fui embora, irmão, descendo, e eu tive um encontro pavoroso, com a parede alta e chapiscada. Que coisa impressionante, né, irmão? Coisa terrível. Quem já caiu dentro de um poço? Levante a sua mão, irmão. Eu caí, irmão, não foi num poço, não, foi pior que eu caí, tá? Eu morei em Brasília, numa época que Brasília estava sendo construída ainda. E o povo cavava aqueles buracos, irmão, para os pedreiros usar como banheiro. Aí, quando acabava a obra, eles tiravam a madeira para poder ir para lá, que era madeira quadrada com um buraquinho no meio, eles tiravam para levar para outra obra. E eu, junto com meu irmão, caçando gafanhoto. Já pensou, irmão? Também o cara foi andar atrás de gafanhoto, né, irmão? Queria maldição mesmo, né? Aí eu caí no buraco daquele, irmão, cheio de coisa. Então, existem várias maneiras de cair. Eu já caí de moto, de bicicleta, já caí de escada, já caí de todo jeito. Não caí de todas as maneiras, mas já caí de bastante jeito. Mas uma coisa eu aprendi, que tem um jeito de ficar em pé. É verdade ou não é? Então, nós vamos ler agora, em Timóteo, capítulo 3, uma das maneiras que nós podemos, uma das maneiras pelas quais as pessoas tropeçam e caem no casamento. E na família. Os estresses que uma família passa. E, na verdade, o estresse, você tem que aprender a trabalhar o estresse, assim como você aprendeu a trabalhar todas as outras coisas na sua vida. Porque por onde a gente vai, gente, vai ter algum tipo de desgaste, de estresse. Os teus irmãos são diferentes de você. Seus filhos são diferentes de você. E tem um período, principalmente na adolescência, que os pais sofrem muito com os filhos. Mas eles não sofrem por causa do comportamento errado ou não dos filhos. É porque ele criou aquela criança, aquele menininho que ia para onde ele queria, vestiu o que ele queria, comia o que ele queria. Aí daqui a pouco, aquela coisa vira adolescente. Vamos para a igreja? Não. Meu filho, mas não. Mas, irmão, nada vai convencer. Se teu filho não vier por causa da tua companhia, que é legal, ninguém vai trazer teu filho na igreja, não. Mas mesmo assim você tem que trazer, sendo legal ou ilegal, tem que trazer. Porque a chance do teu filho ser tocado por Deus aqui é muito maior que na balada. Então traga o teu filho. Nem que você faça igual aquele pessoal lá na África, na selva, né? Que dá aquele tiro assim, anestésico no leão, deixa ele tombar, amarra ele e traz ele para a igreja. Quando ele acordar, ele está na igreja. Mas tem que trazer. Você nunca vai se arrepender disso. Eu não conheço uma pessoa que diga, me arrependi de ter levado meu filho tantas vezes para a igreja. Eu só conheço gente que diz, que pena que eu não levei meus filhos o tanto que eu poderia ter levado. Não é questão de religiosidade, é que aqui é um bom ambiente ainda para a glória de Deus. E assim será, porque igreja é igreja, né? Ainda não. Falei o ainda só. Mas, irmãos, perceba que a família tem toda essa dinâmica, então você precisa entender. As pessoas se casam jovens, cheias de ideais. Depois os ideais delas começam a murchar, porque elas começam a encontrar realidade. Principalmente quando dois universitários começam a namorar e se casam ainda universitários. É a fase mais triste, irmão, de uma faculdade. É que quando você sai da formatura, até aquele dia tu era universitário, no dia seguinte você era desempregado.
Então você só vai lá para sair, meu Deus do céu, e agora, né? Até então eu podia dizer que eu era universitário. Alguns saem da universidade para ser desempregado. E aí começa o desafio de um casamento sendo construído e de uma profissão sendo construída. Quando chega uma criança, que a criança por si só, ela já demanda de muita energia e concentração para cuidar, irmãos, o casamento ele passa pela prova de fogo. E essa criança até os primeiros 3 anos, irmãos, ela vai exigir muita dedicação dos pais. Mas quem passa por isso já passou pela primeira grande prova. Depois virão outras. Mas se você passou por essa, você é forte, você é resistente e você vai conseguir. Essa é a dinâmica da família. Então é possível, irmão. A minha mãe criou 9 filhos. A cada ano chegava um. É que meu pai viajava, né? Meu pai era da Marinha, viajava, ele chegava, voltava em casa só para fazer filho. Aí voltava de novo. Aí cada vez que ele chegava de viajar, esse aí, que bom, muito prazer, né? Então meu pai viajava muito, só voltava para trazer presente e fralda. Então, irmãos, perceba, aí depois ele tinha que viajar, que cada um que chegava, ele dizia, não posso ficar em casa, tem que viajar mais ainda. E aí meu pai saía para viajar de novo. Mas enfim, com tudo isso a minha mãe criou 9, você tem condições de criar também. E minha mãe criou 9 lavando a fralda na mão, cozinhando, lavando roupa na mão, botando para quarar lá no gramado no final do... É assim, irmão. Eu não sei como é que essas mulheres conseguiram vencer, irmãos. Tem que fazer um teste de DNA dessas mulheres. É impressionante. Um dia desse eu estava na casa de uma menina que ela chamou eu e minha esposa para poder jantar lá. E eu estou falando aqui porque eu falei para ela e a gente riu muito. Ela fritando ovo, irmão, parecia que estava fazendo uma cirurgia. Ela segurava o ovo assim, ai meu Deus, 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 eu começava a espirrar a gordura. Ela, ai meu Deus, irmão, falta pouco botar roupa à prova de fogo para fritar um ovo. Eu falei, meu Deus do céu, tem que pegar o DNA das mulheres com mais de 70 anos e descobrir o que elas tinham que essas não têm. É uma falta de habilidade, irmão, e não é ruindade nem preguiça não. É falta de jeito mesmo, é esquisito. Esquisito, irmão. Mas aí, nós vemos aqui as maneiras que nós podemos estragar a nossa família. E de repente, se você se identificar com alguma delas aqui, você precisa assumir um compromisso com Deus, irmãos. Porque quando você não tem compromisso pela tua família, você está se aliando a esse grupo que no Brasil está disposto a destruir a família. Disposto a qualquer custo. A desconstrução da família do Brasil já está vindo já, irmãos, há muito tempo. Há muito tempo. A desconstrução do núcleo. Uma das maiores necessidades do ser humano é a necessidade de pertencimento. E quando a pessoa não tem uma família completa, ela se sente pertencendo a uma metade. Isso é muito dolorido. E nós precisamos aprender a não apenas ficar juntos, mas ter uma família. Tem pessoas que dizem 40 anos de casado. 40 anos de casado. E 5 beijos na boca em 40 anos de casado. Então, se é pelo bem dos filhos, valeu a pena. Mas será que é isso, irmão? Será que casamento tem que ser mantido por causa de filho? Não. Você pode curtir. A mesma pessoa que você casou é ela que está aí do seu lado. Só que está um pouco mais velhinha e tal, né? A lei da gravidade puxou para baixo algumas coisas, mas o que acontece, irmão? De uma maneira geral, é a mesma pessoa. É o mesmo coração, a mesma identidade. Por que mudar? Por que rejeitar, se é a mesma coisa? Então, o que nós vemos aqui? Quem está junto comigo? 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3... 2 Timóteo capítulo 3, esta foi a última carta do apóstolo Paulo, irmão. Paulo só colocou nessa carta aquilo que ele disse, eu não posso deixar de escrever isso de maneira nenhuma. E ele escreveu para Timóteo. Paulo estava preso e provavelmente ele estava enfermo, porque ele não estava preso numa cadeia, numa cela da Polícia Federal. Ele estava em uma masmorra. Muitas vezes o chão era úmido. Tinha lacraia, tinha um monte de coisa e ele lá. Foi nesta condição que ele escreveu para Timóteo
esta última carta. Então, se você fosse escrever uma última carta, se eu falasse para você, olha, escreva aí uma carta como se fosse a última carta da sua vida, Jeremias, você não ia escrever besteira. Você não ia falar, eu torci pelo Corinthians. Não, você não ia botar porcaria na carta. Só ia escrever aquilo que fosse relevante e importante. É verdade ou não é, irmãos? Sim ou não? Olha só que coisa. Então, olha só o que Paulo escreveu. Saiba disto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis sobre as famílias. Aqui é a adaptação minha, tá? É versão domiciana. Tempos terríveis sobre a família. Os homens e mulheres, os filhos e os pais serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impíos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos da palavra e do mandamento de Deus, tendo aparência de gente boa, de piedade, mas eles negam o poder de Deus. Você deve se afastar desses também. Que coisa impressionante, irmãos. Então aqui geralmente a gente vê assim, não os pecadores. Os pecadores, não, pastor, mas aqui ele está falando sobre a impiedade dos últimos dias. Mas é impiedade mesmo, irmão. Só que a impiedade está dentro da minha casa e está dentro da tua também. O egoísmo tenta me atacar, irmãos. O egoísmo me ataca. Quando eu faço a minha refeição e boto todas as louças na pia, tendo a convicção de que a escrava da minha esposa vai lavar. Isso é egoísmo, irmão. Eu estou pensando em mim, não estou pensando nela. Por que eu nunca lavo para ela? Graças a Deus eu tenho aprendido a lavar. Tenho aprendido não, de vez em quando me dá uma doida assim, eu lavo louça, passo roupa, pinto a sapequeira. Até vestido da minha mulher eu passo às vezes, de vez em quando me dá um negócio doido assim, né? Sempre que tem eclipse eu passo. Então, não é brincadeira, irmãos, eu procuro ajudar minha esposa, né? Mas o que acontece? Seja louça, seja roupa, a roupa está lá estendida, você não sabe que tem roupa estendida? Filho, homem, porque às vezes a mulher, o máximo que ela consegue é botar o marido para fazer as coisas, mas os filhos estão lá no game, no Netflix, parece que não tem braço, não tem perna. Vai lá, levanta, vai catar o cocô do cachorro, vai na padaria buscar pão. E geralmente a mulher fala, amor, vai buscar pão, vai buscar pão. E o homem, como já conhece, já que quando começa assim não vai acabar nunca, o jeito é ele buscar o pão, nem que seja a pé em Maracaju, mas ele tem que ir, senão ele não vai ter paz na alma. Então ele já dá o jeito de ir lá buscar o pão dele. O irmão ali está concordando comigo, né, irmão? Quando Deus quer, Deus usa até pastor Batista, né? Então olha só, irmãos, olha aqui para mim, continua. Então eu vejo tudo isso em mim, no egoísmo. Quando eu acho que minha mulher passa a minha roupa, mas eu não passo a roupa dela. A minha mulher leva filho na escola, mas eu não posso levar. A minha mulher faz um monte de coisa. E não, irmãos, tem muita coisa que a mulher pode fazer e que eu também posso fazer. O seu bebê é pequeno, a única coisa que só tua mulher pode fazer é amamentar, por enquanto. Aí daqui a pouco, irmão, você vai poder fazer tudo. Trocar fralda, dar banho, botar para dormir. Ah, não, mas eu trabalho, mas tua mulher também trabalha, irmão. E mata. Eu acho que a maioria das depressões pós-parto não é por causa do bebê, é por causa do marido. É porque da ineficiência do marido, a mulher diz, eu não aguento. Então são duas depressões. Se o marido puder chegar e aliviar isso também, mas por que não acontece, irmão? Está aqui, os homens serão egoístas, mas homens de uma maneira geral, tá, irmãos? Não é homem, macho, não. É homem no sentido antropos, tanto homem quanto mulher. Então os homens serão egoístas, serão o quê? Avarentos. Então, aquela pessoa que dentro de casa, ela não pensa no bem-estar na família. Ela só pensa no dinheiro. Ah, não, mas isso aqui nós não vamos fazer. Porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro. Tem família que esse é o mantra. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E o filho já vai crescendo com esse negócio de não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro.
Você pergunta ao menino, quantos anos você tem? Não tem dinheiro. Porque, irmão, tudo ele fala sobre não tem dinheiro, irmão. Algum dinheiro você vai ter que ter. Eu estava conversando com um casal, vocês nunca fizeram um tratamento de uma doença terrível. Vocês nunca fizeram um tratamento de 30 mil reais. Vocês nunca tiveram um carro de vocês que pegou fogo, teve perda total e vocês não tinham seguro. Por que vocês nunca têm dinheiro, meu Deus do céu? Porque gasta muita coisa com o que não presta e para o que é bom ele nunca tem dinheiro. Tem roupa, tem relógio, tem sapato, tem computador, tem iPad, tem tudo. Mas não viaja para tirar férias porque não tem dinheiro. Aí quando tira férias, aí vai lá para Aral Moreira, para a casa da sogra. Em Aral Moreira. Alguém aqui mora em Aral Moreira? É uma das poucas cidades que eu nunca fui. Eu tenho que ir lá em Aral Moreira. Mas um amigo meu que ele brincava, ele era líder de louvor de uma igreja Aral Moreira, e ele dizia assim, rapaz, eu sou da maior equipe de louvor de Aral Moreira. Aí o cara, irmão, ó, dali para as galáxias, né? Então, irmão, perceba, mas por que a pessoa nunca tem dinheiro? Mas por quê? O dinheiro é mal colocado, por quê? Por causa da avareza. Ele não pensa no conforto, não pensa na família, não pensa em coisa nenhuma. Ele é um escravo do dinheiro. Desculpa, irmão, as minhas tosses, tá? Eu estou fazendo um tratamento para a garganta. Minha garganta ficou bem mal esses últimos 15 dias. E graças a Deus ela está melhorando. Ela ainda está muito boa. Presunçosos. O que é o presunçoso? Se Paulo fosse carioca, ele ia falar o marrento. Isso que é o presunçoso. Ele é o marrento. Aquela pessoa que chega, quer mandar em todo mundo, quer tudo do jeito dele, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, com a cor que ele quer, no clima que ele quer. Já viu aqueles irmãos que gostam de ter o controle do ar-condicionado da igreja? Ih, senti que Deus me usou, hein? Que tem uns irmãos que chegam na igreja, tá frio. Ué, ele tá com frio. Eu já falei para as irmãs da minha igreja, irmã, aqui o ar-condicionado vai torar. Aqui é 19 graus. Para de vir pelada para a igreja. Entendeu? Vem coberta. Pode vir de alcinha, traz casaco, traz burca, traz edredom, traz tudo. Agora aqui o ar-condicionado vai torar. Porque o que não pode é quem sente calor ficar morrendo de calor por causa do povo que quer vir pelado para a igreja. Aqui não é lugar de vir pelado, irmão. Quer ficar pelado, ouve o culto lá do banheiro da tua casa. Bota na internet, fica lá no chuveiro pelado, ouvindo o culto pelado. Aqui na igreja bota roupa para vir para a igreja, irmão. Quem está entendendo isso, irmão? Quando eu trabalhava com jovens, minhas irmãs com um decotão assim. Ah, irmão, eu parava, irmão, tu vai amamentar? Não, então bota os peitos para dentro aí, por favor. Que a gente está aqui para poder adorar a Deus, cultuar a Deus, não é verdade ou não é? Que coisa, irmão. Então tem gente que vem para a igreja sem noção. Ai, meu Deus, toda vez que eu vou para a igreja eu volto gripado. Mas quer vir pelado, irmão? Aí quando senta no banco, o banco já está gelado. É claro que vai ficar gripado. Agora vem arrumadinho direito para você ver. Mas o que é isso? É pessoa arrogante. Tem que ser do jeito dela. Ela é presunçosa, arrogante. Aquela pessoa que blasfema contra Deus e contra tudo. O murmurador, ele é um blasfemador. Porque o murmurador, ele reclama das coisas que Deus está fazendo. Ao invés de aceitar, ao invés de falar, bom, não está do jeito que eu queria não, mas está melhor do que eu mereço. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês de boa. Eu não posso falar isso em toda a igreja. Posso falar isso nessa igreja aqui. Eu não posso falar numa igreja que tem lá em Perujuan Cabaleiro, perto do lixão. Lá eu não posso falar isso, mas eu posso falar aqui. Se pegasse a humanidade inteira e colocasse numa fila, vocês que estão aqui estariam lá na frente da fila, irmãos. Porque na frente de nós aqui só tem os milionários. Porque todos nós temos bastante roupa para vestir, bastante comida para comer. A maioria de nós viemos de carro. E a maioria de nós temos carro há bastante tempo. A maioria de nós temos casa e ar-condicionado em casa. E a maioria de nós não estamos preocupados com o que vamos comer amanhã. A menos que você seja muito fominha. A menos que você seja guloso. Aí você está pensando até no que vai jantar amanhã. Agora, se você é uma pessoa normal, você não está preocupado com o que vai comer amanhã. Então você vai reclamar de quê, irmão? Vai reclamar de quê? Eu não estou reclamando. Eu creio que tudo está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus.
se saísse uma informação vinda do céu, e Deus agora está amarrado lá no trono, algemado, acorrentado, e o diabo que está reinando sobre a terra, Deus perdeu o controle do mundo, aí eu iria me preocupar, irmãos. Mas o meu Deus está no controle de todas as coisas. Por causa disso eu não blasfemo. Por causa disso eu descanso. Agora, irmão, como é terrível dentro de uma família, quando tem alguém reclamando o tempo todo. Reclama da comida, reclama do clima, reclama do horário, reclama de tudo. Às vezes o adolescente tem esse problema, para ir para a escola reclama, para voltar reclama, para comer reclama, para dormir reclama, para acordar reclama. Eu já falei para meus filhos, vocês estão atraindo coisa errada para a vida de vocês reclamando. Para de reclamar, hein? Para de murmurar. Começa a agradecer a Deus. Está na hora de comer, graças a Deus que eu tenho comida. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não tem comida para comer, e vocês têm. 1 bilhão, a gente fala assim, 1 bilhão, né, irmão? Parece uma coisa tão simples, né? 1 bilhão, irmãos, é toda a população das Américas, do Sul, Central e do Norte. Canadá, Estados Unidos, México, vem descendo, América Central, o Brasil, esse paizão enorme. Tudo isso de gente faminta é o que existe no mundo. Só que nós, além de não agradecermos, ainda jogamos comida fora. Isso é uma blasfêmia. Então, se eu quero uma família equilibrada, eu prefiro buscar a palavra de gratidão, irmãos. Porque a palavra de gratidão faz até a comida ficar mais gostosa. Palavra de gratidão. Uma vez eu fui numa igreja no Paraná, esqueci o nome da igreja agora, mas enfim, alguma coisa da Vitória, esqueci o nome, mas enfim, irmão, terminou aquele culto, o pastor falou, uma igreja muito simples, o pastor, nós preparamos lanche para o senhor, está lá no gabinete, a hora que o senhor terminar de abraçar, tirar foto com o povo, o senhor vai lá comer, maravilha. Aí quando eu cheguei lá, irmãos, a igreja comprou para mim 2 pedaços de pizza de sardinha e estava lá um copo de Nescau gelado. Eu olhei e falei assim, como é que se come isso, né? Pizza de sardinha com Nescau gelado. Eu falei, acho que são 2 coisas diferentes, né? Acho que é para escolher. Não consigo me imaginar comendo pizza de sardinha e tomando Nescau em cima. Irmão, a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Mas aí o que acontece? Como eu estava com muita fome, eu primeiro comi a pizza de sardinha, esperei uma meia hora, depois tomei o Nescau, porque eu estava com muita fome, estava desde 5 horas sem comer. Mas, irmãos, aquela pizza de sardinha, irmão, quando eu orei, aí falei, Deus, isso não é uma sardinha, isso é um salmão, eles me enganaram. Aí foi uma maravilha. Aí na hora do Nescau, eu falei, gente, quando eu era criança, não tinha Nescau lá em casa, né? A Coca-Cola só entrava no dia, só Natal. Só no Natal que tinha Coca-Cola lá em casa, irmão. Não tinha. Na sua casa era assim também, irmã? Só no Natal, né, que tinha, né? Hoje é um desperdício, né? Toda hora o povo quer tomar Coca-Cola. Gente, perderam a reverência pela Coca-Cola. Tem que ter, irmão, toda uma solenidade, irmão, para abrir uma Coca-Cola. Todo mundo fazia silêncio, abria a garrafa. Irmão, era um evento anual. Era igual estourar fogos no Ano Novo, era abrir Coca-Cola no Natal, né? Aquela garrafa de Coca-Cola, sempre tinha um mala que não queria. Não, isso mata, eu prefiro a grapete. Era uma coisa terrível, né? Mas aí, irmão, a irmã ali agora sentiu até cheiro de mofo, né, irmã? É tão antiga. Mas olha bem, irmãos, quando a gente agradece a Deus, obrigado, Senhor, pelo Nescau. Irmãos, eu estou agradecendo, estou engrandecendo a Deus e não blasfemando Ele. Desobedientes aos pais e ingratos. Botar logo os 2 aqui juntos. Porque o desobediente ao pai, ele é um ingrato. Porque o pai faz tudo pelo filho e ele devolve com a desobediência. E é mais uma coisa que... Algumas coisas eu falo aqui porque são coisas que ficam na minha mente, são valores que onde eu vou, eu gosto de enfatizar. A desobediência é uma desgraça, irmão. O primeiro pecado do homem foi a desobediência. A gente brinca com desobediência. A gente brinca de desobedecer as leis do trânsito, botar o carro na vaga do idoso ou na vaga do cadeirante. É só um pouquinho, vou ficar aqui com pisca-alerta, qualquer coisa eu tiro. Não é para colocar, irmão. Isso é egoísmo, você está pensando em você não está pensando no cadeirante. O irmão da minha igreja sempre dizia, nada a ver, pastor, nada a ver. Eu falei, não, meu irmão, e outra, eu digo mais, eu como crentoide, que eu tenho a minha versão crentoide. Eu sou um crente assim, bacana, de boa, sofisticado, light,
mas eu tenho minha versão crantoide. E quando eu falo, e eu falei para ele: rapaz, você bota o carro na vaga de cadeirante para quê? É um ato profético? Que um dia você quer isso para a tua vida? Eu acho que é um ato profético que você está fazendo. Se Deus quiser, um dia ainda vou precisar dessa vaga, né? Eu não quero não, irmão. Tem uma que eu não vou controlar, que é do idoso. Um dia eu vou ter que usar. Né, irmão? Mas, irmãos, a do cadeirante, eu não quero esse trem, não. Então eu digo para ele: respeita o cadeirante. Nunca bote o carro. Aí o cara vai, irmãos, ele passa no sinaleiro a 60 por hora. Aí vai para a internet, a indústria da multa. Não é a indústria da multa não, irmão, é a indústria da irresponsabilidade. Se você dirigir dentro da lei, você não ganha multa. Quem está entendendo isso, irmão? Então, às vezes a pessoa, ela é desobediente, está aqui, ó. Por que, irmãos? A desobediência. Por que você tem que ser obediente ao Pai? Olha aqui bem para mim que Deus está falando contigo nesta hora. Eis que vos digo. Por que a gente tem que aprender a obedecer os pais, irmãos? Porque a sociedade vive de regra. Quem não obedece o pai vai ter dificuldade com a regra da sociedade. Só que o pai e a mãe alivia, a sociedade não arrebenta. Se você não obedecer o teu patrão, você é mandado embora. Se o teu futuro sogro vê que você tem dificuldade com regras, com horários, com tudo aquilo que é pré-estabelecido, ele vai falar para a filha dele: ó, vaza que esse cara não tem futuro. Quais são as pessoas que nós mais admiramos, irmãos? Todas as pessoas que têm sucesso, elas respeitam as regras. Todas elas. Elas têm disciplina. Você pode não gostar da música da Anitta, como eu não gosto. Aliás, nunca ouvi uma música, nunca ouvi a Anitta cantando. Mas só pelo burburinho que ela faz, que não é alinhado com os meus princípios e meus valores, disso eu sei. Mas como alguém que estuda disciplina e autodisciplina, ela não está no sucesso que ela está à toa. Ela respeitou algumas regras. Ela teve que dizer não para muita coisa. O Kaká é a mesma coisa. Qualquer jogador. O Kaká, irmão, quantas vezes teve casamento, o Kaká não pôde ir? Quantas vezes ele queria ver a mãe dele, ele não pôde porque ele estava viajando, ele não podia voltar? Quantas festas ele não pôde ir, mas ele não pôde porque estava com concentração? Quantas vezes ele não quis ficar com a namorada dele, na época que ele namorava a esposa dele, e ele não podia porque ele tinha que ficar isolado? Irmão, tudo na vida vai exigir de você algum preço. E esse preço da disciplina, ele vem através da obediência. Então, pessoas desobedientes são pessoas fadadas ao fracasso, irmãos. É com tristeza que eu digo isso, mas meus 3 irmãos que mais desobedeciam às orientações dos meus pais são 3 pessoas com a vida fracassada. Eles vivem hoje daquilo que eu vivia quando eu tinha 15 anos. É lá que eles estão. Tiveram empresa, prosperaram, ganharam muito dinheiro, mas por causa da desobediência, da quebra de princípios, de valores, eles foram regredindo, e hoje eles vivem com algo semelhante ao que eu tinha quando eu tinha 15 anos e vendia jornal lá em Brasília. Na segunda vez que eu morei lá em Brasília, que eu vendia jornal antes de ir para a escola. E a pessoa, que coisa terrível, irmão. O que é? A desobediência. Só que às vezes nós não ensinamos isso. Quando você não ensina obediência ao teu filho, e quando você não o disciplina porque ele não fez o que ele tinha que fazer, você está dando um sinal para o teu filho: eu não te amo, eu não estou te preparando para o mundo, e eu vou deixar que o mundo te ensine, porque eu sofro. Então eu não quero sofrer te disciplinando, mas o mundo vai fazer você sofrer. Então o sofrimento que eu não quero ter, eu transfiro para você. Aí lá na frente, você vai ter um sogro que vai dizer para o teu filho: não namora esse cara não, que ele é lerdo. Eu já percebi que ele não gosta de trabalhar, que ele não tem disciplina e que ele só sabe conversar. Irmãos, eu não quero que meus filhos ouçam isso do futuro sogro deles. Eu quero que meus filhos, quando tiver algum abalo no namoro dos meus filhos, o sogro diga para as filhas dele: ó, não perde a oportunidade de casar com esse rapaz não, viu? Esse cara é um cara bacana, ele é trabalhador, ele é temente a Deus, ele é gente séria. Então, irmãos, quem é que vai ensinar isso para meus filhos? Sou eu. Eu não posso deixar a sociedade ensinar. Tem coisas que eu falo para meu filho, irmãos, eu dou uma determinação e fico dentro: pô, por que eu peguei tão pesado? Por que eu peguei tão pesado? Mas depois eu vejo: que vantagem de eu ter feito isso. Eu me arrependo das vezes que eu recuei.
Eu me arrependo das vezes que eu falei, ó, se você fizer isso, 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 eu vou fazer isso com você. Ele fez isso, 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 e eu não fiz nada com ele. Disso eu me arrependo. Mas eu não me arrependo das vezes que eu prometi e cumpri. Porque, irmãos, é assim que Deus quer. Se eu não ensinar meus filhos a ser gente, quem vai ensinar, irmãos? A vida ensina da pior maneira, pelos piores métodos e através das piores pessoas. No presídio, tem disciplina. No presídio, os presos lavam o banheiro. Porque o chefe da cela vai falar assim, agora quem vai lavar é você. E tem que lavar bem lavadinho, hein? Aí ele tem que lavar. No presídio, o cara diz, levanta que eu quero deitar. E o teu filho levanta, teu filho não, está amarrado. O preso que está lá, ele levanta para dar lugar para o chefe. Então, meu irmão, em todo lugar, se você não ensinar teu filho disciplina, a polícia vai ensinar, a vida vai ensinar, a cela na cadeia vai ensinar. Então é 1000 vezes melhor ensinar teu filho, irmão. É melhor ele chorar em casa do que chorar dentro de uma cela. É melhor o teu filho ser condenado, ter um comportamento condenado por você, duramente, do que ouvir de um juiz qual é a sentença que ele vai ter que cumprir, qual é a pena que ele vai ter que cumprir. Então, irmão, isso é muito sério. Então a gente não pode brincar com família. Conforme eu falei no começo, a família, você não tem que administrar a família como você acha legal. Você tem que gerir a família como Deus quer que você gere a sua família. É fácil não, irmão. Não é fácil. Tem hora que um filho ajusta, o outro desajusta. Tem hora que os dois estão ajustadinhos, e aí minha mulher que desajusta. Aí quando os 3 se desajustam, sou eu que alopro. Irmão, parece que é um rodízio assim, né? Mas, irmãos, família é isso aí. Mas tem momentos também que está todo mundo, graças a Deus, a maior parte do tempo está todo mundo ajustadinho. Mas, irmão, o tempo todo nós precisamos vigiar. O parafuso soltou, igual o carro, começou a fazer barulho, já leva lá, está fazendo barulho aqui. O cara vai lá, aperta, pronto. Agora tem gente não, que vai levando, vai levando, vai levando. Daqui a pouco está com um carro seminovo que parece um chocalho. E tem gente que dá depois com a família e olha, meu Deus, agora não está mais na hora de eu fazer isso para o meu filho. Agora já aprendeu errado. Agora eu vou falar, ele não vai entender ou não vai obedecer. Que coisa terrível, irmãos. Então, nós continuando aqui o nosso texto, que é uma palavra muito pesada, mas é uma palavra necessária. Ímpios é aquele que não tem santidade, aquele que não busca Deus para dentro da casa dele, que é algo que nós vamos falar amanhã sobre a espiritualidade na família. Sem amor pela família. O que é sem amor? O que é o amor? Quem tem o amor, tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Então tem gente que não suporta, não espera e não crê em nada e nem em ninguém na família. Aí vem aqui essa parte terrível, irreconciliáveis. Irmãos que brigam e não conseguem sentar para conversar. Marido e mulher que não se reconcilia. E toda vez que tem um problema, volta novamente aquela história que aconteceu anos atrás. Porque não reconciliou, não consertou, não tratou. Então essa é mais uma maneira da sua família cair, ficar fragilizada. Uma família onde tem pessoas egoístas, avarentas, marrentas, arrogantes, que não temem a Deus, são blasfemos, pessoas desobedientes aos pais, pessoas ingratas, pessoas sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadoras, pessoas que falam mal dos irmãos, gente que fala mal do marido para a sogra, fala do marido para a sua própria mãe, ou o contrário, fala mal da mulher. Não pode fazer isso, irmãos. Não pode fazer isso. Algumas sogras têm sabedoria e não se envolvem, ou toma sempre o partido do outro que não seja seu filho. Agora tem pessoa não que sente. E muitas vezes essa mulher faz muito mal ao filho dessa mulher e ela toma o partido mesmo, ela sente a dor. Qual é a maneira de você evitar isso? Isola os seus sogros em relação a isso. Deixe-os em paz. Livre-os desses problemas. Caluniadores sem domínio próprio. O que é o domínio próprio? Toda casa tem muita gente com sem domínio próprio. O que é a falta de domínio próprio? É a indisciplina. A disciplina é o domínio próprio. E quais são as 4 marcas da indisciplina? Como que eu sei que eu sou uma pessoa indisciplinada? Quando você come mais do que devia, fala mais do que devia,
dorme mais do que devia e gasta mais do que devia. Aí está uma pessoa indisciplinada. Então, uma pessoa que não tem domínio próprio, ela traz muitos problemas constantes para a família. A família o tempo todo vai ter problema por causa dessa pessoa que só dorme, só fala, só gasta, só come. Vai ter problema, irmãos. Agora nós precisamos, a palavra de Deus está aqui dizendo quais são os tipos de pessoas difíceis de lidar, até na relação com a igreja. Mas nós precisamos, e este momento não é um momento de um ficar cutucando o outro aí, tá vendo? Não é um momento de cutucar não, irmão, é um momento de refletir e falar, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minhas atitudes. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Você precisa pedir ajuda de alguém para que vá na tua casa, converse, alinhe tudo isso aqui. Está aqui, ó. Quantas notas você dá aqui? Vamos supor que eu fiz uma lista aqui: egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniador, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, por aí vai. Quantas dessas aqui você marcaria? Então você pode até mensurar o quanto que você está contribuindo para que a tua casa seja um lugar horrível de se viver. Deus não chamou você para existir, irmão. Quem existe é planta. Deus chamou você para viver. Deus não chamou você para sobreviver, é para viver. Então não adianta estar numa família sobrevivendo. Eu posso fazer alguma coisa. Agora, pastor, por que as coisas da minha casa não mudam? Irmão, provavelmente é porque você não está orando. Os nossos fracassos são fracassos em oração. Quando você ora pela tua família, não tem como Deus não intervir numa família. A maior parte das famílias afundadas em crises são famílias que não oram juntas. E muitas vezes nem separadas. E às vezes, não, eu oro e ele também ora. Ele ora do jeito dele e eu oro. Não, não é assim, irmão. É orar junto, por isso que vocês casaram. Por isso que é uma família. Então na hora de orar tem que orar junto. Depois você ora pelo que você quiser. Mas tem que ter um momento em oração juntos. Eu não conheço um casal que diga assim, pastor, é o seguinte, nós estamos numa crise tremenda, eu quero que o Senhor nos ajude, nós vamos nos divorciar, mas eu confesso uma coisa para vocês, pastor, nós vamos nos divorciar, mas uma coisa a gente não abre mão, é de continuar orando junto. Porque se tem uma coisa que a gente faz é orar junto. Eu não conheço de um casal, irmão, que pede para divorciar, mas ora junto. Não existe isso. Então, quando um casal me procura lá na igreja, eu digo, irmão, você não tá difícil? Eu imagino, meu irmão, você chegar do trabalho, em vez de chegar num lugar tranquilo, chegar num lugar horrível, uma mulher mal encarada, um homem seco, um homem frio, largado no sofá de cueca, vendo o Jornal Nacional, irmão, isso é a visão do cão. E uma mulher rabugenta, que fica uma semana sem falar, não sabe rir. Deve ser horrível, irmão. E é o seguinte, a Bíblia, se a Bíblia fala de divórcio, é que pode ter divórcio. Então, irmã, eu quero fazer uma coisa que nenhum pastor faz isso por aí, mas eu quero fazer. Eu vou abençoar o divórcio de vocês. Agora, pega o papel e a caneta aí que nós vamos fazer um programa aqui dos últimos dias do casamento de vocês. Já que vocês viveram na luta o tempo todo, pelo menos os últimos 15 dias vai ser legal, beleza? Beleza. Ó, irmão, você vai fazer isso, vai cuidar dela assim, vocês vão orar junto, mas pelo menos orar. Todo dia junto, de manhã e de tarde. Irmão, eles nem voltam para agradecer. Que o casamento se ajusta. Só na oração. É oração e intimidade do casal. Que tem gente que ora, mas não cutuca o outro. Aí não dá certo, irmão. Aí tá ruim. E tem outros não, que é tudo bacana, menos a vida espiritual. Não, irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Quem edifica a tua casa é o Senhor, irmãos. Quanto mais de Deus eu tiver na minha casa, mais legal vai ser a minha casa. E quanto mais eu ignorar Deus, mais pesado vai ser o movimento, o processo relacional dentro do meu casamento. Já estou terminando, tá? Os irmãos sabem que eu falo, estou terminando 5 vezes, né? Essa é a primeira vez. Só para não dizer que, pastor já falou, que já terminou, nunca termina. Eu falo 5 vezes, depois você vai lá no Procon dizer que eu te enganei. Então, olha aqui, traidores, traidor do comportamento. Às vezes a mulher tem um vacilo, que ela tem até vergonha daquilo. E eu me lembro de uma mulher que comprava as coisas escondidas do marido. E você que não sabe comprar coisa escondida
para o seu cônjuge é equivalente a uma traição. É equivalente a uma traição, você não deve fazer isso. Mas nesse caso era a mulher. Tem homem também que gasta muito. E aí a mulher... E aí, irmãos, nós fomos lá conversar. E aquele casamento realmente estava sofrendo por causa disso. E esse homem começou a expor a mulher. Traidor. Quando ele começou a falar, eu vi que ele estava falando demais. Eu falei, irmão, chega por aí, não precisa expor a sua mulher. E depois eu falei com ele, rapaz, você traiu a confiança da sua mulher. Existem coisas no nosso cônjuge que a gente não conta para ninguém. Nem quando a gente está morrendo de ódio, a gente não conta. Isso é questão de caráter. Você não pode trair a tua esposa. Ou você não sabe que tua esposa tem vergonha que alguém saiba das coisas erradas que ela faz. Tem coisa que é mais ou menos natural no casamento, né? A mulher faz, ela me xingou, ela é insubmissa, eu não sei o que lá. Irmão, isso aí tudo a gente releva. Mas existem coisas que a mulher morre de vergonha. Ela se sente humilhada em ver o marido que deveria proteger o coração dela expondo um vacilo que é tão doloroso para ela. Mas o que é isso, irmão? É o traidor. A mesma coisa é a mulher que faz isso com o marido. Chega na casa dos pais ou na casa de alguém, envergonha o marido, que é isso uma traição. Que essa pessoa casou com você confiando que você iria protegê-la. Então não é porque ela vacilou que você vai ter o direito agora de quebrar o teu compromisso com os valores e o caráter, expondo a pessoa que está casada contigo. Não pode, irmão. Isso é traição. Então você não precisa chegar na traição conjugal. É traição. Continuando aqui, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Amigo de Deus é o quê? Aquele cara que é espiritual mesmo, que vive uma espiritualidade sadia, porque ele faz as coisas que vai ser legal. Amor, sábado eu vou trazer os amigos aqui para assar uma carninha. Mas quem vai preparar a carninha é a mulher. Quem vai lavar a louça depois é a mulher. Quem vai ter que cuidar das crianças para você ficar lá batendo papo com seus amigos? Tudo que acontece na tua casa sobrecarrega. É o que eu digo na minha igreja, irmão. Toda vez que nós formos fazer alguma coisa de igreja, que minha igreja é pequenininha ainda, né? Tem 30 e poucas pessoas. E agora eu estou híbrido, eu estou em 2 igrejas ao mesmo tempo. Continuo frequentando a Primeira Batista e iniciei uma comunidade chamada Portas Abertas, ali na Mato Grosso. Então nós somos um grupo pequeno, de 30, no máximo 50 pessoas. Deus tem dado crescimento bem devagar, mas eu não estou pedindo a Deus, nunca pedi a Deus para pastorear uma grande igreja. Eu sempre pedi para Deus para fazer uma grande obra. Então nós estamos fazendo uma grande obra naquele lugar, em nome de Jesus. Se vamos ser uma grande igreja, já é com Deus, não é comigo. Mas o que acontece, irmãos? Eu digo, irmãos, toda vez que tiver alguma coisa na tua casa e que sobrecarregar a sua esposa, você nos avisa que nós vamos pagar uma pessoa para limpar a sua casa e deixar a sua casa do jeitinho que estava antes da igreja fazer. Porque a igreja não pode ir lá se reunir, sujar tudo, bagunçar, aí depois vai embora e tua mulher fica lá, porque geralmente o homem não ajuda mesmo. Então a gente já sabe, ó, pode combinar, pode contratar que nós vamos fazer. Ah, pastor, vamos fazer a comida lá em casa? Que tal a gente comprar uma comida pronta e levar para servir na tua casa? Tudo para diminuir a sobrecarga, irmãos, porque a gente sabe como é que é. Eu também tenho mulher. Então, não custa nada, irmão, você ser minimamente justo e espiritual. Mas, de repente, estou falando muito aqui das mulheres, é porque os homens, a vida deles são mais fora da igreja, de casa, e isso é natural. Mas as mulheres também precisam valorizar os seus maridos, estimular os seus maridos. A maioria da mulher gosta muito de elogio afetivo, e a maioria do homem gosta do elogio, do reconhecimento, principalmente profissional. Então a mulher tem que dar uma força para o marido, porque lá fora o bicho está pegando. Lá fora a concorrência está querendo engolir ele vivo. Então a mulher tem que chegar e abençoar o marido, irmãos. Quando eu viajo, eu oro pela minha casa, mas minha mulher ora por mim. Ela fala, Deus abençoa o Domício, leva o Domício, eu profetizo que ele vai ser usado por ti, eu profetizo que ele vai conhecer pessoas especiais na vida dele, eu profetizo que o território dele vai ser expandido. Irmão, como é gostoso você sair de casa depois da oração de uma mulher que diz, vai lá que nós estamos juntos. Então a mulher precisa aprender a fazer isso. Ai, pastor, como é que eu vou fazer tudo isso? Não precisa fazer tudo isso de uma vez só. Agora, você pode aprender a deixar de ser egoísta, de ser avarenta, de ser presunçosa. A mesma coisa o homem, é um processo, é um de cada. Então, se tem uma lista, nós podemos medir aqui esses 17 pontos e você vai ver onde é que você está, você vai mensurar. E graças a Deus, tudo que pode ser mensurado pode ser aperfeiçoado. Tudo que pode ser mensurado pode ser aperfeiçoado.
Então, se você vai na balança e diz, poxa, minha balança está demais, medi o meu peso, eu posso emagrecer, então você pode melhorar. Então faça isso, irmãos, que vai valer a pena. E por último, ele deu o conselho aqui, afaste-se desses também. Portanto, a palavra dele aqui estava sendo de uma maneira geral a igreja. E eu estou aproveitando esse texto, fazendo esse ajuste teológico, porque na época a igreja funcionava na casa, e casa é onde tem família, e a primeira congregação tua é a tua casa. Irmãos, quando a gente não está bem em casa, não adianta você receber um prêmio lá fora. Não adianta você receber um prêmio lá fora se dentro de casa está tudo embaralhado. Não adianta você estar de carro novo e vivendo um conflito intenso no seu casamento ou dentro da tua casa, vendo seus pais querendo se matar um ao outro. Parece que nada compensa, né? Então vale a pena nós dedicarmos a nossa família, dedicarmos tempo em oração e decidir mudar de atitude e mudar de postura. Todos nós podemos mudar, irmãos. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Eu trabalho com mudança de comportamento e a implementação de novos hábitos. Todas as pessoas podem ser mudadas para melhor, irmãos. Todas. Você pode pegar um cara no presídio, se ele falar, eu quero mudar e vou pagar o preço, você transforma esse cara numa pessoa de alta confiança. Você bota ele para gerenciar o caixa da sua empresa. Você bota ele para ser o tesoureiro da sua rede de supermercado, um ex-presidiário. Porque qualquer pessoa que quer e esteja disposta a pagar o preço, ela pode ser transformada. Agora, não é possível que você esteja aqui e não esteja disposto a pagar esse preço pela tua família. Eu estou disposto a pagar esse preço pela minha família. Quem está disposto a pagar o preço pela sua família? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. E eu quero nesse momento fazer essa primeira oração. Pedindo que o Senhor te fortaleça. Não vai embora até eu liberar e falar o amém aqui não, tá? Até o pastor Edson ou o pastor Hélio. Até eles liberarem você para amanhã. Amanhã estaremos aqui às 9 horas da manhã. Seria maravilhoso estar aqui, tá, irmãos? Isso aqui é igual vacina Bezetacil. Bezetacil não, como é que é? Antitetânica. São 2 doses. Hoje a primeira dose, amanhã tem outra. Então tomar só hoje e voltar para casa não vai resolver muita coisa não. Então volte amanhã às 9 horas da manhã, que eu tenho certeza que a palavra de amanhã é uma palavra complementar, mas com uma outra dinâmica sobre aquilo que nós estamos falando aqui. Amém? Feche seus olhos nesse momento e confesse diante de Deus a sua negligência familiar. Coloque diante do Senhor a sua negligência como mãe, como esposa, como filha, como pai, como marido, como filho, como irmão, como avô, como neto. Talvez você diga, mas sou sempre eu quem dou? Sempre sou eu quem cedo? Que bom que você tem a oportunidade de ceder. Cada um dá aquilo que tem. Um entra com a amargura e o outro entra com amor. Um entra com a frieza e o outro entra com a afetividade. Deus nos capacitou a oferecermos o melhor para a nossa família. Nós podemos mudar a nossa história. Nós podemos mudar a nossa história. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse primeiro encontro nesta noite. Te agradecemos, Deus, porque o Teu Espírito separou esta noite para nos despertar quanto àquilo que precisamos fazer. Tenha misericórdia de nós, abre os nossos olhos. Não permita, Deus, que percamos a oportunidade de manifestar a Tua vontade, o Teu reino em nossa família. Que a nossa família seja um lugar gostoso de viver. Que nós possamos abrir mão daquilo que julgamos ser nosso direito. Que nós possamos aprender a elogiar as pessoas que estão na nossa família, Pai. Que a gente possa aprender da mesma maneira como a gente pega e elogia tantas pessoas que a gente só conhece pela internet, mas que a gente possa aprender a elogiar as pessoas que convivem conosco. Que a cada vez mais sejamos alcançados por Ti, Deus. Que possamos viver o Teu querer. Que a nossa família expresse o Teu reino.
e que possamos viver uma mudança verdadeira, Pai, para a glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Pode se assentar só um pouquinho, por gentileza. Irmãos, só quero falar aqui rapidamente dos livros. Os livros estão aqui ou estão lá embaixo? Estão lá embaixo, né? Beleza. Não precisa pegar não, eu estou com um aqui, o lançamento está aqui, os outros dois. Eu tenho 3 títulos de livro. Tem 2 títulos que eu já trouxe aqui. Um é o Caminho da Honra, sobre como você aprender o princípio da honra, aplicar o caminho da honra e preparar o caminho da honra para você. Muitas pessoas, por que eu sou sempre envergonhado? Porque sempre eu sou colocado de lado, parece que eu sou sempre esquecido. Irmãos, a questão de honra é um caminho que você prepara honrando outras pessoas. E honrar não é dar presente, honrar não é dar coisa cara, honrar não é bajular, honrar é respeitar e tratar o outro como prioridade. Isso é honrar. E nós precisamos honrar a Deus com a nossa vida e nossas finanças. Honrar os nossos pais, porque nós existimos através deles. Honrar os nossos irmãos, que têm o mesmo sangue que nós. Honrar os nossos professores, nosso patrão, honrar as autoridades, é muita coisa para honrar. E quando você aprende a caminhar na honra, você só encontra honra na tua vida. O outro livro é o Vitoriosamente, Construindo uma Mente Vencedora, que é um livro que é um best-seller, vendeu milhares e milhares e milhares. É um livro também que tem ajudado muitas pessoas a mudar a sua mentalidade, sair da estagnação e experimentar algo novo e poderoso na sua vida e em Deus. Olha que beleza. Então, o que nós... E por último, esse livro aqui, que na verdade ele chegou hoje pela Azul. É um lançamento. O primeiro lugar que eu estou falando desse livro aqui é aqui. 5 dimensões do casamento. Então, da mesma maneira como o carro tem várias partes, né? A mecânica, a elétrica, estofamento, a lataria. Assim como nós temos vários sistemas, respiratório, digestivo, circulatório, o casamento também tem 5 dimensões. É a dimensão espiritual, relacional, da comunicação, financeira e sexual. Você vai encontrar nesse livro aqui muitas dicas, inclusive sobre sexo, que vai poder fortalecer a intimidade do teu casamento. Dicas na área de finanças. É um livro que realmente vai abençoar você. Você viu, ele estava aqui, ó, no meu blazer. Ele é um livro de bolso e livro de bolsa. Você pode levar em qualquer lugar. Em 1 hora você vai ler esse livro. É um livro que é resultado de pesquisas que eu fiz, depois de atender milhares de solteiros e centenas de casais nesses 30 anos de ministério. Então descobri que existem 5 coisas principais onde residem as crises no casamento. Aí de repente você diz: mas pastor, e criação de filho? Criação de filho é assunto de família, não de casamento. E relacionamento com o sogro? Sogro também é família. Se você desenvolve a dimensão da espiritualidade e do relacionamento, você não vai ter problema com o teu sogro. Se você desenvolve a comunicação e a espiritualidade, você não vai ter dificuldade em criar filhos. Então esse livro aqui realmente é um livro que vai abençoar você poderosamente. Os outros maiores são R$30, eles são bem maiores que esse, bem mais grosso que esse, e esse aqui é apenas R$15. Então você pode comprar lá embaixo, compra para dar de presente, leva bastante para ajudar famílias que precisam receber. E é uma orientação, irmãos, aqui não tem nenhum versículo bíblico, que eu coloquei ele para quebrar toda a rejeição que as pessoas têm. É um curso que eu vou dar na minha igreja. Perto da minha igreja tem 500 famílias morando em prédios. Então nós vamos convocar toda a vizinhança para um lanche na nossa igreja e vamos oferecer um curso sobre família e vamos dar para eles. Então, para quebrar toda a resistência, eu não fiz dele um livro evangélico, é um livro sobre casamento, e eu sei que vai abençoar a tua vida em nome de Jesus, amém? Muito obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado, pastor Hélio, pastor Emerson. Espero vocês amanhã, 9 horas da manhã.